MS Dia Preview, informação até você, convido-te a um ótimo bate-papo entre eu e o pastor Jeremias, vereador aqui da capital, que está no primeiro mandato e está dando um show de bom trabalho, humildade e principalmente aquela boa política pé no chão, aquela que vai, escuta as pessoas e procura fazer o possível para se enfrentar os problemas. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Pastor Jeremias, obrigado aqui pela vinda. Você é uma figura que eu já conhecia um pouco da tua história e também vendo o teu desempenho no parlamento, mas depois que eu pude te conhecer, né, ser apresentado ao senhor e saber um pouquinho mais da tua trajetória até virar político, me encantou bastante. E é por isso que a gente marcou essa entrevista, para falar sobre isso, para falar sobre renovação na política aqui em Campo Grande e tal, tudo. E principalmente das suas ideias no mandato, né? que são ideias que eu acho que ainda estão conservadas com a ideia do cidadão comum, que chega ao parlamento e procura fazer, no caso, aí uma boa vereança. Obrigado pela vinda e principalmente pelo desafio de você ter aceitado, ter topado entrar na política, que eu sei que não foi uma decisão muito fácil, né? Lá atrás, quando você acreditou nessa candidatura, e depois até foi colocado como uma surpresa quando ganhou, e graças a Deus a surpresa foi uma surpresa muito boa. Muito obrigado pela vinda aqui. Muito honrado, Danilo, em poder retornar, né, conjunto com você aqui no MS em Dia, que esse canal que tem colocado o exercício da democracia de nosso país. Muito honrado e realmente eu ainda quero continuar tendo essa consciência do cidadão, não somente hoje do revestimento da uma decisão diária, no caso, né? Exatamente, a decisão diária que é conviver, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar no campo de futebol, claro, igreja, eu sou pastor, eu gosto de estar na gráfica, trabalhei 30 anos em gráfica, eu gosto de estar com as pessoas. Isso aí eu acredito que tem sido fundamental para a nossa caminhada. Claro que existe os críticos, né? Os críticos construtivos, que é fundamental para o parlamento, mas existe os críticos destrutivos, que é aqueles que querem destruir a imagem da pessoa, mas por isso que é importante, através do MS em Dia, nós temos aqui a sensibilidade do eleitor conhecer quem são as pessoas que ele coloca no poder através do voto democrático. Agora, foi até importante enfatizar isso no começo. O senhor foi à renovação em 2016, um nome que teve uma ótima votação, muito bem cotado e que não estava no radar das pesquisas de muita gente. O senhor vem aí de uma ala evangélica, né, uma congregação enorme que é a Assembleia de Deus, né? Ali já tinha lá uma notoriedade, mas dali para você migrar para a política é uma decisão difícil, a gente nunca sabe se de repente isso se converte em votos, né? Porque ali todo mundo também, vários candidatos disputaram naquele nicho os votos e a atenção das pessoas. E o senhor conseguiu não depender só daqueles votos, mas também ter uma importância muito grande para aquele grupo, e hoje em dia o senhor não está restrito mais a isso apenas, né? Por conta do teu trabalho como vereador, de ir nos bairros, de ouvir as pessoas e fazer a política pé no chão. A política pé no chão ainda é a melhor política para você entender os problemas das pessoas. Porque o vereador ele podia ficar muito bem no seu gabinete e ficar dependendo de papéis, né? Ou esperar as pessoas irem até eles. O senhor faz justamente o contrário. Talvez pelo vício do que era já na igreja, de enfrentar os problemas, de tentar entender isso, de não perder esse viés cristão, no caso, né? Que é algo que está no teu DNA. Como que é para o senhor? Porque é mais cansativo também, te torna um maratonista, né? Você tem que ficar fazendo visita para caramba e ouvindo e tentando correr atrás de cada problema, e cada problema é um desafio enorme, né? Sem dúvida. A renovação do você abordou, para mim, é um fato que as pessoas têm que ter realmente. Existe, na minha avaliação, alguns tipos de renovação. Primeiro, trocar o elemento, no caso do indivíduo, o político. Sim. E também o político que já está no poder, que hoje é o meu caso, né, a política da maioria dos candidatos que vieram e foram eleitos pela primeira vez, eu sou uma dessas pessoas. Mas hoje, qual que seria a renovação? É renovar dentro do mandato. O que é renovar? Hoje o senhor é diferente do que estava antes. O pique é maior, a experiência, a confiança. Com certeza. Isso aí, a experiência de viver o parlamento, e você manter no que tange a cabeça do cidadão é fundamental. Por quê? Primeiramente, nós somos cidadãos, para depois ser um agente político. Quando a pessoa tem um termômetro de cidadania, de patriotismo, o elemento que é uma das minhas bandeiras, a bandeira principal minha, como elemento
da sociedade é a família. Então, quando se Como perde... te levou lá, né? Exatamente, a família... O senhor imaginava ser vereador? Não imaginava, não imaginava. Bem, na verdade... É verdade que foi um sonho que o senhor acabou tomando essa decisão? Bem, na verdade, foi uma decisão que eu fui convidado pelo meu pastor, o presidente, que é o pastor Eliel Araújo de Alencar, presidente da nossa igreja Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, e fui convidado por ele, e depois, posteriormente, pelo presidente do meu partido, que era presidente. Agora mudou-se o presidente do Avante aqui estadual, já é notório para toda a sociedade, mas ele me convidou. Aí eu conversei com a minha família, minha esposa, né? E houve um bloqueio da parte dela, e eu, na verdade, não era a minha decisão de ser candidato. Eu consultei ela e nós entramos em um propósito, que na igreja fala um propósito de oração. E Deus deu a ela um sonho, sim. E dentro desse sonho, para não detalhar, né? Nós entendemos que realmente Deus queria na política, que eu viesse candidato. E, no entanto, até no dia 1º de outubro de 2016, eu não apareci em pesquisa. É uma campanha muito dura, pé no chão, fomos praticamente... Baratas. Exatamente, nas 7 regiões urbanas de Campo Grande, nas 2 rurais, que é Rochedinho e Ayanduí, e, na realidade, tivemos voto em todas as regiões. Né? O nosso voto, eu acredito que ele foi escondido, porque foi um voto muito... pulverizado. E aí, na verdade, veio a votação 20, 30, 40, 50, 100, e aí chegou onde nós chegamos, que é no parlamento. Então, a renovação também hoje está. Hoje o senhor vê algum tipo de incômodo? Por exemplo, assim, o fato de o senhor ser pastor leva uma grande vantagem à frente dos outros, né? Porque alguém já tem toda uma trajetória testada, aprovada, né? Inclusive com trabalhos sociais e tudo mais. Aí, o senhor ficha limpa, pastor, vai para a política, acaba fazendo um mandato irretocável, muito bom. Hoje, fica aquela sede para se renovarem de novo 70%, 60% das cadeiras. Como que ele dá com essa situação, essa pressão, esse termômetro da política que tenta esquentar de toda maneira, e o senhor vai mantendo da mesma forma como o senhor fez em 2016, seguindo o teu caminho, na tranquilidade, na humildade, e procurando realizar dentro do possível o máximo e o melhor. Como que faz para poder ficar fora desse furacão que ele fica ensaiando toda hora? Inclusive, na última legislatura, antes do senhor chegar, ele pegou fogo o tempo todo, praticamente. Com certeza. Então, bem na verdade, o fato até de eu ser pastor, eu sou pastor e estou político. Estar e ser é diferente. Existe muito, porque até dentro da própria comunidade evangélica, existem pessoas que são contrárias ao pastor ser um político. Né, e apregou isso aí, até não vou votar pelo fato de ser pastor, enfim, mas eu acredito o seguinte... Ou seja, não te dá os votos evangélicos, às vezes também tira. Tira, às vezes, ainda que eu acredito... Se a pessoa não conhecer, no caso. Perfeito, ainda que é a minoria. Mas eu acredito o seguinte, não só pastor, como advogado, como é o caso hoje da atual legislatura, nós temos ali pastores, nós temos ali advogados, delegados, agente federal, enfermeiro, nós temos ali uma gama de representatividade. Professor, líder comunitário. Exatamente, professor, grande liderança comunitária, que vieram, né, do chão, vieram do bairro. Então, realmente, isso aí que eu vejo, que nós vemos, é o exercício verdadeiro da democracia. E principalmente está a sociedade bem representada, né? Isso que é muito legal. Com certeza. Essa Câmara ela tem isso, assim, é um raio-x muito bacana do que é Campo Grande, né? Esse já é um começo interessante. É um começo interessante porque o que é o vereador? O vereador ali ele não pode estar por interesse próprio. É muito bom que a sociedade saiba disso aí. Eu tenho essa consciência que hoje eu consigo fazer mais antes de eu ser vereador. Eu faço mais porque nós temos ferramentas importantes, que é o poder. É você votar um projeto de lei sabendo que esse projeto vai favorecer a sociedade. É você votar um projeto que, no meu caso, não só pensando nos evangélicos, mas, sobretudo, pensando num todo, Campo Grande. Campo Grande tem uma composição legítima, uma composição legal, e com toda... Aqui abriga celeiro de nações, são a comunidade japonesa, a comunidade paraguaia. É uma cidade que ela dita o ritmo do Estado. Exatamente. Né? Agora, sim, a Câmara hoje ela tem uma harmonia muito clara e que tem sido bom para a cidade com o Executivo. Funciona bem, dialoga bem, as coisas vêm acontecendo e tal. Mesmo assim, o cidadão esperava-se mais, né? Talvez para um momento de crise, talvez não deu para se fazer, os recursos estão muito escassos. Sim. Mas pelo menos encerrou aquele ciclo de dificuldades e brigas que tinha antigamente. Qual é o peso que o senhor dá
para essa ala de renovação que o senhor acabou fazendo parte, para que justamente a renovação, né, ela fosse capaz de dar essa maturidade para esse novo momento político de Campo Grande, entre Câmara e Executivo, e Prefeitura? Bom, esse bom relacionamento, ele se dá, tem pessoas que têm várias definições, existe um combinado, não existe combinado. E ao mesmo tempo pode existir. É um alinhamento pela cidade. Alinhamento pela cidade. E essa é a função principal dos poderes. Quando tem essa discrepância na questão do entendimento, o que é o legislativo e o que é o executivo, quem é que manda mais? O executivo está para executar, mas o parlamento está para dar as ferramentas legais e a fiscalização em cima do executivo. E orientar também. Orientar, mostrar o caminho. Por exemplo, tem projeto de leis que nós fazemos ali e envolve a questão orçamentária do município. Quer dizer, o orçamento quem paga é o município, não é o parlamento. Como que o parlamento vai fazer a conta para o município pagar? Não tem como. E os cidadãos ele confunde isso um pouco. Confunde. O que o parlamento pode fazer? Ele pode fazer um projeto de lei, que no ritual do parlamento é conhecido como um projeto autorizativo, que é o projeto que você cria o projeto e mostra, nós estamos autorizando. Na hora certa, no momento certo, o executivo vai com certeza fazer, que é a competência dele, o exercício desse cumprimento desse possível projeto que se torna realmente uma lei. E essa questão do entendimento, realmente, o nosso país, ele está atravessando, né, por um momento muito delicado, é uma transição governamental a nível de governo federal. Houve uma mudança radical no aspecto que eu acredito que é sim uma renovação de ideias, é sim uma renovação de uma bandeira que é conhecida na política como a esquerda, a direita, enfim, mas acredito que tanto a esquerda quanto a direita, ela tem que se pensar no país. Porque se eu for defender só a minha bandeira, por exemplo, você com certeza tem um time do coração. Acredito, eu também tenho. E depois no final, se você me der a liberdade, eu vou revelar qual é o meu time do coração. Tá, mas eu vou defender só minha bandeira? Sim, na questão do time, sim. Agora eu tenho que respeitar o meu adversário no campo. Enquanto estamos em campo, vamos se respeitar. Terminou o jogo, nós somos a mesma pessoa, somos cidadãos, como qualquer um, pagador de impostos, porém nós temos o poder de fiscalizar e dar os bons encaminhamentos para a sociedade. Agora, nesse teu mandato, que ainda tem mais ainda 1 ano e meio, uma coisa assim, qual que é o maior legado que o senhor deixa, por enquanto, e talvez do primeiro mandato, que pode ser que o senhor venha ter outro, mas qual que é o legado que a gente fica desse primeiro ciclo do pastor Jeremias na Câmara Municipal de Campo Grande, até o momento? Consciência tranquila do dever que está sendo cumprido. Né? Eu não tenho nenhum tipo de... Algum projeto especial? Nós temos projetos voltados para a área da saúde. Em conjunto, foi uma ideia que iniciou-se por mim e por uma questão de ética, um parlamentar, que não é necessário falar o nome, mas eu devolvi esse projeto para ele e construímos juntos, que trata da questão da trombofilia, que é uma doença que tira a vida de crianças, a gestação da mulher, um projeto fantástico. Temos um projeto também na área educacional, que é o aparelhamento dos jovens menores infratores, que a maioria, você vai nas leis, eles vão dar não é nem desculpa, né? Explicações do que levou a vida a ele ser o que ele é. Mas uma das coisas que é observado em estatística é que eles, na maioria, não têm o ensino fundamental. Sim. Então nós temos um projeto que já foi passado pelas 2 votações do parlamento e aprovado nas 2 primeiras votações e já está indo para a sanção, possível sanção. Que é para dar encaminhamento de educação e de trabalho para o jovem não livre. Senão depois vira um bandido que não vai ter condição. Se torna, não vou dizer irrecuperável, até porque eu sou pastor, eu acredito na recuperação do ser humano. Também por isso que eu sou político, porque nós temos hoje bons encaminhamentos, nós temos na Casa de Leis aquilo que se chama emenda parlamentar. Nós encaminhamos a emenda parlamentar 50% de um determinado valor para a saúde e para a assistência social, encaminhamos para entidades sérias que fazem trabalhos que atendem a ponta. Aonde o poder público não vai, essas instituições elas vão e fazem a diferença. E um trabalho permanente. Né? Permanente, na área da saúde, na área de recuperação de jovens, lamentavelmente dependentes químicos. Então, esse é o parlamento. Então, esse é um legado que, com certeza, se Deus permitir, nós vamos voltar. Está na mão de Deus, não existe candidato ainda, existe mandato do vereador. Eu acredito que o mandato do vereador, o mandato do prefeito, ele é já um grande elemento para que possa ter uma oportunidade de retornar para dar continuidade e se avolumar mais o trabalho
principalmente aquilo que é para atender a sociedade. É um portfólio, eu acredito que é um portfólio bom até o momento e a gente Certeza. deseja que continue assim. Muito Também. obrigado pela visita. Satisfação, vamos em Aqui. frente. E qual que é o time do coração? É a maior nação, né? A maior nação, siga o líder, né? O atual líder, acredito que vai ser campeão brasileiro, Libertadores e mais alguma coisa. Nação rubro-negra, Flamengo. Jorge Jesus está voando, eu não duvido não, viu? Jesus está lá, né? Não é o Jesus que eu sirvo, mas o nome pelo menos é bom. Valeu. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou lá na fanpage, no Facebook, no Instagram, só buscar MS Dia. Até a próxima, ficamos por aqui.